Olá, queridos amigos, queridas amigas, bendito seja o nome do Senhor Jesus, que nesse momento que nós temos essa oportunidade de nós estudarmos a palavra de Deus através da lição da escola sabatina, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes entendimento, sabedoria, e que todos tenham um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição, e hoje, 15 de fevereiro, sábado, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 8, que ela tem como título Livre-arbítrio, amor e providência divina. É essa a lição aqui, meus amigos. Livre-arbítrio, amor e providência divina. Então essa é a lição aí, meus amigos. E a lição de hoje, ela que inicia-se hoje e que nós estudaremos durante essa semana, ela está baseada nos livros de João capítulo 16, Salmo 81, Isaías capítulo 30 e capítulo 66, Lucas capítulo 13, Apocalipse capítulo 11, Jeremias capítulo 32, Lucas capítulo 1, Mateus capítulo 19, Hebreus capítulo 1, Mateus capítulo 22, Deuteronômio capítulo 6, Tito capítulo 1, Efésios capítulo 1 e João capítulo 16. Bom, durante esse novo trimestre, desde a lição número 1, nós já falamos bastante sobre o livre-arbítrio e o amor de Deus. E nessa semana, nós estaremos mais focados, assim, centralizados no assunto da providência divina com relação a esses dois assuntos, anteriores. E a providência divina, ela consiste na disposição pelas quais Deus conduz com sabedoria o amor e o livre-arbítrio em todas as criaturas, sempre respeitando as escolhas do ser humano, onde Deus guarda e governa pela sua providência. E a providência divina, ela aparece nas Sagradas Escrituras, atuando em vários personagens bíblicos, como no caso e na vida de José, que ele era filho preferido e amado de Jacó, que ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, e ele se tornou o segundo maior homem poderoso assim, lá do Egito. E também um outro caso que nós podemos falar sobre a providência divina é justamente lá no Monte Moriá, quando Abraão ofereceu em sacrifício seu filho Isaque, e Deus providenciou um cordeiro para o holocausto no lugar de Isaque. E assim Deus sustenta, provê, Ele dirige, Ele governa as suas criaturas. Certamente você já deve ter ouvido falar que Deus sustenta, que Ele conduz toda a criação, realizando a sua vontade por meio da sua providência divina. E esse é o termo para nós descrevermos a ação de Deus no mundo. E a palavra providência, ela tem origem dos termos assim, em latim, onde pro quer dizer em favor de, e vide quer dizer ver, enxergar. Ou seja, é um ato de prover o necessário, sustentar, governar. E no meio cristão existem vários entendimentos diferentes sobre a providência divina. Algumas pessoas acreditam que Deus exerce seu poder de tal forma sobre as pessoas que
que ele determina cada detalhe que acontece. E alguns chegam até a mencionar que Deus chega a escolher quem será salvo e quem perderá. Mas isso é totalmente errado, não é verdade. É uma falta total de conhecimento das Sagradas Escrituras e falta de sabedoria para se ter uma posição correta, né? Para poder ter uma posição que realmente diga a verdade. Se fosse assim, as pessoas elas não se sentiriam livres, né, para escolher algo diferente no que diz o Senhor, que Ele decreta, né? E a providência divina, ela é o governo de Deus pelo qual Ele, com sabedoria e amor, Ele cuida, Ele dirige todas as coisas do universo. Porém, Ele dá o livre-arbítrio para as pessoas decidirem se querem ou não querem aceitar as suas diretrizes. Por Ele, Deus que quer conduzir as pessoas ao caminho da verdade. Mas as pessoas têm opções de aceitá-lo ou rejeitá-lo. E pensando nisto, né, o responsável pela lição da escola sabatina desta semana, ele colocou o seguinte verso para memorizar: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo, que está lá em João 16:33. O que nós observamos nesse verso são as últimas palavras de Jesus quando ele esteve aqui entre nós, aqui na terra, que ele dá esta mensagem para os seus discípulos, quando eles foram cheios de brandura, esses versos, e de ternura e de compaixão. Mesmo relatando o que aconteceria aos discípulos, né, o que os aguardava no futuro bem próximo, quando muitos deles seriam perseguidos e mortos, presos, mas Jesus aqui ele dá assim uma mensagem arrebatadora, uma sensação assim, de paz para os discípulos, e a certeza da providência divina tomaria conta deles, né? Porque o cuidado lhes enchia o coração ao som de cada palavra que seu mestre falava de sua boca. E a providência divina para os discípulos era a promessa de um consolador, ou seja, o Espírito Santo que Jesus disse que enviaria, que foi o mais confortante bálsamo para eles, aqueles que sentiriam o profundo dor da perda de seu mestre na cruz, que ele estava falando naquele momento. E através da providência divina, Deus realiza a sua vontade a fim de garantir que os seus propósitos sejam cumpridos. E Deus governa os assuntos dos homens e trabalha através da ordem natural das coisas. As leis da natureza nada mais são do que a obra do Deus Criador no universo. As leis da natureza não têm poder inerente, antes são os princípios de Deus que Ele estabelece para governar o funcionamento normal das coisas. No entanto, Deus não determina tudo o que acontece. Ele concede o livre-arbítrio a todas as pessoas do mundo, de maneira que elas, assim como todos os anjos, podem também ter decisões, fazer algo que é diretamente contrário a Deus. E existe essa possibilidade. A história da queda de nossos primeiros pais, Adão e Eva, que eles pecaram, cederam ao mal, é uma expressão dos resultados, né, do uso indevido do livre-arbítrio, que foi a causa do mal. O plano da salvação, ele foi instituído uma providência divina para remediar a tragédia ocasionada pelo uso equivocado do livre-arbítrio. Embora Deus seja onipotente, soberano,
Ele não determina tudo o que acontece. Além disso, existem coisas que ele não fará de forma alguma e não pode fazer por causa da natureza do seu caráter moral. No entanto, a providência divina pode realmente transformar situações trágicas em grandes bênçãos. E a lição dessa semana, ela enfatiza 3 pontos assim importantes que nós faremos estudos diários e bastante detalhados para nós termos o devido entendimento. E são eles: o primeiro, que a soberania de Deus, ela não exclui desejos não realizados e ele não determina tudo o que acontece. Embora seja poderoso, Deus se compromete moralmente com o livre-arbítrio humano para realizar as coisas. E assim, nos estudos diários que faremos nessa semana, nós saberemos com bastante detalhes sobre esse assunto, onde aprofundaremos mais. O segundo ponto é: a onipotência de Deus não significa que as suas ações providenciais não tenham limites. Verificaremos nessa semana o porquê disto, né? Que nós teremos respostas sobre isso ao estudar as Escrituras. O terceiro ponto é: a providência divina inclui ações com ideias corretivas, e nós teremos respostas nessa semana com o poder do Espírito Santo nos ensinando. E também nós aprofundaremos em outros estudos nessa lição durante a semana, referente a outros temas como Deus é soberano, e conforme a Bíblia, a vontade de Deus é feita sobre o mundo, mas de que forma? Essa resposta nós teremos em estudos diários, que está lá em Salmo 81, versículo 11 a 14, Isaías capítulo 30, versículos 15 e 18, Isaías 66, versículo 4 e Lucas capítulo 13, versículos 34. A Bíblia, ela inclui narrativas nas quais Deus exerce seu poder e realiza milagres. Mas apesar disso, acontecem muitas coisas que Deus não deseja que ocorressem. Que passagens bíblicas mencionam esses fatos e que essas passagens nos ensinam sobre o poder de Deus? Saberemos através de estudos no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 17, Jeremias capítulo 32, versículo 17 até 20, Lucas capítulo 1, versículo 37, Mateus capítulo 19, versículo 26 e Hebreus capítulo 1, versículo 3. Outro ponto importante que nós verificaremos que o fato de Deus ser todo-poderoso não significa que ele possa fazer o que é impossível em termos lógicos. Então, o que a Bíblia ensina sobre o livre-arbítrio? Teremos resposta na semana nos livros de Mateus capítulo 22, versículo 37 e Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5, onde nós teremos um aprofundamento maior com bastante detalhes. Verificaremos também o que a Bíblia ensina, o que é predestinação. Será que algumas pessoas estão predestinadas à salvação e outros para se perderem? Mas será mesmo? Verificaremos isto, que está lá em Efésios capítulo 1, versículo 9 a 11, em estudos diários. E também observaremos se tudo ocorresse conforme a vontade, o ideal de Deus, de o querer de Deus, nunca teria havido mal, mas apenas o amor e a harmonia. Mas que esperança Deus nos oferece para as nossas aflições e sofrimentos hoje? Essa resposta nós teremos em estudos na semana, que está lá em João capítulo 16, versículo 33, que será uma lição assim maravilhosa, um aprendizado enorme, meus amigos. E é por isso que Deus tem clamado através do poder do Espírito Santo para que todos aceitem a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Porque o próprio Jesus diz, que
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É o próprio Jesus está falando. Que ninguém vai até o céu senão através dele, Jesus. Não existe outro meio. E quando você reconhece isto, obedecendo os estatutos e mandamentos, você passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa de entendimento, uma pessoa que sabe manusear bem as Sagradas Escrituras, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente, e você passa realmente a ter inteligência, sabedoria, passa a entender bem, e separar bem o livre-arbítrio, o amor, a bondade de Deus, e saberá entender o que é a providência divina. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceitar Jesus como Salvador e Senhor com sinceridade, você ganhará de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, ele, Jesus, levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós que o aceitamos a ele como Salvador e Senhor da sua vida, sabe para onde? Para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você terá uma oportunidade de participar das grandes bodas do Cordeiro, das bodas de Jesus. E você terá a maior oportunidade, meu amigo, de estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.